Olá meus caros, aqui é o Corvo e volto com uma obra que há muito tempo eu já não publicava nada relacionado a ela. Mas tempo é tempo e estou aqui de volta mais uma vez falando sobre a obra Drácula de Bram Stoker e falando um pouquinho mais sobre essa obra marcante, histórica e revolucionária escrita por um dos pais do vampirismo, embora ele não seja o único. Nesse capítulo em questão, o Conde sai de cena, assim como Jonathan Harker, que havia sido ele e o seu relato, sempre minucioso, sempre detalhista, expressando várias questões objetais, físicas, mas também emocionais, né, do âmbito da natureza, daquilo que ele sente, daquilo que ele contempla nas suas aventuras, que os seus olhos, o seu espírito são tomados. Deixamos Arthur por um momento e agora a obra abre-se depois de quase 100 páginas. Ainda não chegamos a isso, mas estamos muito próximos, né, da primeira centenas de páginas da obra. Dessa vez nós, pela primeira vez, entramos em contato com outros personagens que também terão papéis importantes, né, acentuados na obra. E um desses personagens é, claro, a dama, né, a Mademoiselle, ou a senhorita, né, Miss, creio que por ser inglesa seja o termo mais apropriado, a senhorita Mina Murray. Mina Murray, aqui desse capítulo, ela está trocando confidências, na verdade informações também, né? Mas digamos que o conteúdo das cartas é mais emocional do que técnico, então digamos que sim, sejam confidências as primeiras com a outra personagem que ocupará um certo espaço da obra, que tem uma associação, uma participação muito efetiva na vida dela, que é a Lucy, né? Lucy Westerham. A Lucy e Mina são amigas de infância. E embora as ocupações, os lugares sociais, né, digamos, na burguesia inglesa, não sejam compartilhadas pelas duas, porque enquanto uma é pobre e a outra é rica, né, o Jonathan, como eu recordo a vocês, ele é um recém-profissional do ramo, né, ele ainda não é um profissional de sucesso, né, por mais que ele ocupe um lugar social marcante, né, fazendo o que ele faz, trabalhando para uma corretora de imóveis, né, tendo conhecimento jurídico e coisas do tipo, ele ainda é iniciante, né, ele está no início da carreira. Então, tanto Jonathan quanto a Mina Murray, eles estão começando de baixo. E para uma obra da época, né, o fato de Mina estar lidando com a educação, e é exatamente o ponto aqui, né, é o que ela faz, ela trabalha como assistente de professora, né, ela ainda não é uma professora, né, digamos que para uma mulher, né, que naquela época, uma época bem mais machista, misógina do que a atual, né, o fato dela ter uma profissão, o fato dela se ocupar ainda digamos que esse é um elemento, né, um fato marcante, né, alguém que já coloca a Mina Murray num papel, né, numa posição social bem melhor do que a maioria das mulheres. Só que ela não nasceu em berço de ouro também. Então o Jonathan Harker e ela são um casal, é um casal que está começando aos pouquinhos, né, está galgando aos pouquinhos os passos deles e tentando construir uma vida conjunta, principalmente também através de trabalho. Já a Lucy é uma personagem avessa a isso, né? Porque ela nasceu em berço de ouro, ela sempre teve tudo o que ela quis ter, ela nunca teve dificuldade na vida, né? Mas, por alguma razão, né, uma razão que o Bram Stoker não explora muito na obra, ela, desde a infância, né, tem um contato muito próximo com a Mina, né? Mesmo sendo oriundas de lugares diferentes, né, de níveis diferentes em termos de classe social,
As duas têm uma relação muito próxima. É uma relação onde a intimidade é realmente uma intimidade aberta. Elas contam seus receios, seus sonhos, planos, né, e de uma forma mais aberta e transparente do que para as pessoas que as rodeiam, de fato. Né? Há coisas que Mina conversa com Lucy que ela não conversa com o Jonathan, né? E vice-versa. Né? Para Mina, Lucy conta tudo, né? O que ela pensa, tudo o que ela sente, tudo o que ela anseia e deseja. Algo que não é muito comum com outras pessoas, porque socialmente ela já é vista, né, a Lucy, como uma mulher excêntrica, né, uma mulher, digamos, até mesmo vulgar, né, porque ela é, além de estar numa idade onde, para a época, né, já haveria risco de ficar para a titia, e isso é um absurdo, né, quando a gente pensa que a Lucy tem apenas 20 anos de idade, essa é a idade dela, e alguém já está falando para ela que ela pode ficar para a titia, né, mas 20 anos já, para a época, né, para a época onde é ambientada a história, Drácula, já era uma idade onde as mulheres começavam a se preocupar. Olha o nível disso, né? Melhoramos enquanto civilização nesse sentido, né? Menina casando com 12, 15 anos, meu Deus do céu. Mas enfim, a Lucy aqui, já velha e mesmo com 20 anos tendo o risco de ficar para a titia, né? E vista socialmente como uma mulher rica, mas libidinosa, né, assanhada, tudo que ela é mesmo, né, ela não liga muito para a opinião pública, a Lucy nunca ligou. Já existe um certo anseio aqui, né, de ter um parceiro, ter alguém para dividir o mesmo teto, né, algo que se materialize nesse sentido. Agora sim, né, tem partido dela esse interesse. Mas Lucy é uma mulher que, além de ser muito excêntrica e contraventora para a sua época, para as convenções machistas e sociais da sua época, ela é uma mulher que ainda, supostamente, né, supostamente não, ela é mais contraventora do que ela de fato é, né, na expressão do seu dia a dia, do cotidiano, da sua vida. Se dependesse dela, ela seria ainda mais do que ela é. E a pessoa que é porta-voz desses desejos, desses anseios, que escuta a Lucy, é Mina Murray. Né? E elas fazem isso com bastante frequência. Mina conversa com Lucy sobre os medos e anseios que ela tem em relação à vida com o Jonathan, e também aquilo que a deixa feliz, né? Aquilo que ela está sonhando e tendo como objetivo para os dois, o lugar que ela quer ocupar na vida dele, que, como nós vemos aqui, né, Mina é uma mulher que, ao contrário de Lucy, né, é uma mulher que já se encaixa mais nos estereótipos da época. É uma mulher que já é mais presa a eles. Né? Então, nós podemos colocar da seguinte forma. Né? Eu acho que expressar da seguinte forma é assertivo. Para a época, para os costumes da época, Mina é a certinha, Lucy a devassa. Né? Então, nós vemos isso bem contrastante aqui, inclusive na maneira de se expressar. Mina se expressa controlando as palavras, medindo as palavras, ela fala tudo o que ela quer falar, mas ela tem esse controle de expressar sem ser vulgar. Né? Então, é uma mulher um pouco, digamos, mais socialmente controlada do que a Lucy. A Lucy é uma metralhadora de palavras. A Lucy, quando ela começa a falar, é como se ela não tivesse nenhuma censura mental. Ela fala tudo o que ela pensa, ela expressa tudo o que ela quer expressar. E é engraçado, porque ela sabe disso. Né? Quando a Lucy está falando com a Mina, e aqui falar é trocando carta, tá, pessoal? Drácula, para quem lê e conhece, é isso. São trocas e trocas de cartas a todo momento. Então, as confidências aqui é pela forma escrita, né? Algo que ajuda, inclusive, até mais você a se controlar, né? Porque você pode revisar o que você falou, né?
Não é como se você estivesse conversando cara a cara, olho no olho com uma pessoa. Às vezes uma coisa sai sem você quiser, sem que você tenha desejado que saísse. Às vezes a gente se expressa mal, né? A gente fala mais do que deveria ou fala sem pensar. Quando nós estamos escrevendo uma carta, né, quando a gente está escrevendo um texto endereçando ele para uma pessoa, a gente ainda tem esse privilégio, né, essa vantagem de poder revisar aquilo que a gente escreveu, né, o que a gente colocou ali, depositou ali de sentimento. A Mina faz isso. Mas nem tendo esse privilégio, essa possibilidade de revisão, a Lucy faz. Ou seja, ao vivo e a cores, a Lucy é uma mulher, é uma metralhadora de palavras, né, ela é verborrágica, mas é daquele tipo de pessoa que não tem nenhuma censura, nenhuma. Ela fala o que pensa, e ela se dá conta do que falou, e depois ela fala, mas eu sei que eu não deveria falar assim, então eu não vou falar. Mas ela fala, ela já falou, né? Como se uma pessoa tivesse, por exemplo, num compromisso, né, ou numa solenidade, ou algo do tipo formal, né, onde as pessoas têm que se expressar educadamente, polidamente, né, e você dissesse alguma coisa, colocasse uma expressão, algo inadequado, mas depois você se corrigisse. Esse tipo de coisa não é aceitável aqui, por isso eu não farei mais. Mas você já expressou. E a Lucy é basicamente isso. Ela fala o que ela quer e depois ela se desculpa. E ela diz, eu sei que isso não é socialmente aceito, mas isso não a impede de se expressar dessa maneira. Ela não tem, digamos, amarra nenhuma. Ela não é domada de forma nenhuma. Ela é uma mulher livre, né? Sim, sem escrúpulos, sim, libertina. Ela não é uma pessoa, tá? A Lucy do livro, assim como as representações dela no cinema, né? Por exemplo, no filme do Coppola, ela não é uma pessoa. Ela não é uma pessoa maligna, ela não é uma pessoa má. Isso a gente vê, inclusive, pela forma como ela lida, né? Sempre lidou, conviveu com a Mina. A Mina perto dela é pobre, né? E ela não tem nenhuma discriminação em relação à Mina, por exemplo, pelo fato de ela ser pobre. Né? Ela gosta que ela frequente a casa dela, né? Compartilhe dos luxos, né? De todo o conforto que ela tem. Né? É uma amizade realmente fiel, né? Uma amizade verdadeira. Né? A Lucy não tem esse tipo de preconceito, por exemplo. Só que ela é uma mulher libidinosa, né? Ela é uma mulher, para a época dela, libertina. Ela gosta de ser assim. Ela gosta de se expressar assim. Né? Ela gosta de brincar disso. A sexualidade é aquilo que estimula a Lucy. Né? E é uma sexualidade numa época onde a repressão sexual é muito grande. Né? A repressão sexual é muito marcante. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na obra que inspirou Drácula, de Bram Stoker, né? Com certeza é a obra do Le Fanu, né? Carmilla, é uma obra libidinosa. É uma obra, para a sua época, né? Que é ousada. Né? E aqui, na obra do Bram Stoker, nós não vemos esse mesmo approach. Nós não vemos essa libidinosidade, né? No sentido explícito e muito sexualizado, como em Carmilla. Né? Mas a gente ainda vê resquícios disso. Né? Porque o Bram Stoker ele é mais contido. Eu não posso ser o Le Fanu. Ou melhor, eu não tenho coragem de escrever uma personagem como a Carmilla do Le Fanu. Mas eu vou ter a minha Lucy. A minha Lucy é que eu consigo explorar, eu consigo deixar e trabalhar algo da sexualidade, né? Uma expressão mais libidinal, mas ela está sob controle. Tá? Eu consigo controlar ela aqui de alguma forma, porque a Lucy, a dinâmica da Lucy é exatamente isso. Eu solto ela, essa criatura selvagem, bestial, né? Essa femme fatale, mas quando precisar, para não chocar o meu público, eu controlo. Né? Aquilo que é tabu social, eu vou até um certo ponto, brinco com isso, e quando preciso eu puxo o cabresto da Lucy. Eu sinto a dinâmica do autor, do Bram Stoker, mais ou menos assim com a personagem. Né? Ele controla. Ela é
é atirada, ela é excêntrica, né? Ela não tem tanta censura assim, mas justamente para o Bram Stoker pisar em um ambiente mais controlado, né? É para ele não pisar em ovos, na verdade. É para ele ousar, mas nem tanto, né? E criar uma personagem que provoca, mas não choca necessariamente. Essa é a Lucy, né? Hoje em dia, ela choca muito menos do que ela chocou, ou pôde ter chocado, né, na época em que o livro foi escrito. Eu creio que o impacto da Lucy não seja tão grande assim. Até porque aqueles que conhecem a obra, né, sabem qual é exatamente o destino da Lucy. Então, ela não é das personagens mais, digamos, bem-aventuradas, né, que o futuro reservaria coisas muito boas. Mas isso também a gente pode pensar, né, como uma forma punitiva, digamos assim, para para o comportamento dela, né? A gente pensar num sentido mais de moralista, né? Talvez a gente possa fazer essa analogia, pensar um pouco o movimento do Bram Stoker nesse sentido. Mas, querendo ou não, ela é algo mais exótico, mais erótico, né? Expresso ali naquelas páginas, né? Na obra como um todo. Ela é símbolo desse erotismo. As noivas, né, as esposas do Drácula, já possuíam essa característica. Aquela cena onde elas tomam e passam a se alimentar do Jonathan Harker, né, aqui no livro, já é uma cena plasticamente muito interessante do ponto de vista sexual, erótico, né, já é algo bastante intenso, né. Como o Harker não está mais em cena, ele já deixou de ser escravo, não que ele tenha deixado de ser escravo, mas como ele saiu de cena, né, nós não temos mais esse contato com as experiências dele como escravo das vampiras, inclusive no sentido não apenas alimentício, né? Elas não apenas sugam ele, mas elas também têm prazer com ele, elas usam ele como objeto sexual também, né? Já que ele não está mais aqui, o Bram Stoker deu um jeitinho, né? Ele criou uma estratégia, né, de dar continuidade a essa exploração, a essas temáticas, criando uma personagem como a personagem da Lucy. E aqui, nesse capítulo, né, nós temos o vislumbre, né, digamos, a amostra grátis do que de fato a Lucy será no livro, né? Aqui, enquanto a Mina se organiza mentalmente, falando um pouquinho, né, sobre si, sobre o trabalho dela como assistente professora, digamos aquilo que ela tem aprendido profissionalmente, que poderia, no caso, auxiliar o Jonathan futuramente, né, no seu próprio trabalho, né. Enquanto nós vemos uma mulher que quer ser a esposa do lar, embora tenha uma profissão, né, embora tenha uma ocupação, não seja só do lar, que também é trabalho, tá? Não querendo desmerecer isso não. Na verdade, trabalho de casa, os homens aí que nunca fizeram não sabem o que é. É dose, tá? Trabalho pra caramba, né? Todo homem deveria fazer, deveria ajudar em casa. Mas além disso, ela tem uma profissão, que é algo raro para a época dela, mas nós vemos que a Mina Murray, ela deseja ser uma mulher prestativa ao marido, né? Uma mulher que de alguma forma escolhe os seus destinos, né? Traça os seus objetivos próximos daquilo que é compatível com a atividade profissional do futuro esposo dela, né? Do futuro marido dela. É esse o caso, né? A Lucy não. A Lucy é alguém que aparentemente está se enveredando pela via do amor, né? Que é um pouco contraditório, talvez a gente não possa chamar exatamente disso, mas ela está numa saga exploratória onde o que ela anseia mesmo é explorar mais a sua libido, né? Ela quer se casar?
mas o casamento não é na mesma direção ou com a mesma perspectiva da mina. Né? Ela está procurando outras coisas. Né? Não é uma associação, né? Não é um comprometimento onde ela será de alguma forma servil ao seu marido. Até porque a Lucy nunca foi servil a ninguém na vida. Ela é rica. Né? Ela é rica, ela é cheia da grana na época. Ela sempre foi uma personagem repleta de empregados, pessoas que a servem, né? Fazem tudo o que ela precisa, dão tudo o que ela quer, ela come o que quer, ela foi banhada, vestida, ela é mimada. Ela nunca precisou servir alguém. E não vai ser agora que isso vai acontecer. Né? Isso fica muito claro quando ela está falando, por exemplo, dos 3 pretendentes dela, né? Que é o Dr. Seward, o Quincy P. Morris, né? E o Hormord, né? O último deles. Né? São 3 pretendentes, como lá nas retratações cinematográficas. Quando ela fala deles, a fala dela, né, mesmo que ela se sinta marcada por ter que dispensar alguns deles, porque isso possivelmente faria com que a amizade, né, a proximidade, o carinho, o desejo que eles têm por ela cessasse, não é uma fala de alguém que está preocupada em agregar alguma coisa à vida deles. Parece que é uma relação realmente lúdica, né? É como se fosse um jogo amoroso. E a organização mental da Lucy para essa relação, né, que ela tem com esses 3 pretendentes, me parece algo mais no sentido do lúdico, do jogo amoroso, do jogo sexual, é algo que adverte, que excita, do que necessariamente algo voltado ao comprometimento. Né? A perda, né, ou a renúncia, né, de um estilo de vida, que às vezes um relacionamento, né, na verdade, para relacionamentos onde são de uma ordem, natureza entre homem e mulher, né, não tem a participação de outros indivíduos, né, não é monogamia, né, não é, você não fica com muita gente, é um parceiro só e tal pro resto da vida, né, é algo que naturalmente vai acontecer, né, se você quer se casar, quer ter um parceiro, né, essa escolha implica uma vida a 2, né, não a 3, 4, 5, 6 pessoas. Algo que inclusive ela lamenta nas cartas, né, que ela envia à Mina. Ah, Mina, por que a gente tem que escolher um homem só? Por que a gente não pode ter os 3, 4? Né? Por que a gente tem que ter essa escolha difícil? Essa é a Lucy. Ela não está interessada em perder as coisas, em abdicar as coisas, né, de abdicar de um estilo de vida devasso, né, aberto, com vários múltiplos parceiros. Ela não está interessada nisso. Ela está se divertindo. Mas, enfim, ela aparentemente está disposta, né, mas não totalmente com consciência daquilo que a espera. Né? Então, é provável, né, que uma relação com a Lucy em algum momento vai dar algum problema. Porque ela não é alguém que você doma. Ela não gosta de ser domada, ela não tem intenção de ser domada. Ela, por ter vivido sempre sem grandes preocupações, né, a preocupação dela momentânea é única e exclusivamente para quem ela dará a sua mão, né, para quem ela irá declarar o seu amor, né? Essa é a única real, né, preocupação, é o único pensamento, perturbação que ela tem no momento. Né? Não tem outros problemas. Ela não se preocupa com se ela vai ter alguma coisa para comer no dia seguinte. Né? Ela não se preocupa em ter prazo para entregar o trabalho, coisas do tipo. É uma mulher que não tem nenhum problema, né, real. Né? A vida dela é totalmente assegurada, ela tem um conforto absurdo, né, que permite que ela se enverede aí nessas trivialidades. E tem a Mina, que é a escuta, né, que ajuda ela também com essas questões.
né, e para quem também ela fala sobre coisas com o Jonathan, né, com o Jonathan Harker. Inclusive esse contraponto, né, é interessante porque a Mina Murray, de certa forma, ajuda a segurar um pouquinho a Lucy, né, e não deixar com que ela seja a pessoa completamente sem noção do livro como um todo. Porque mesmo que você seja uma pessoa completamente desimpedida, livre, e que tenha realmente poder para sê-lo, né, existem regras sociais. Mesmo que você decida quebrá-las, haverão consequências. Então a Mina, mesmo que ela saiba que ela não vai controlar a Lucy, que a Lucy é incontrolável, ela dá uma puxada nela, dá uma segurada. Olha, vai com calma. Né? Dá para ajustar isso aqui, aqui e aqui. Vai com calma, Lucy. Calma. Né? Não é assim. A Mina, digamos que é aquele pontinho de equilíbrio da Lucy. Né? É a sensatez que falta à personagem em muitos momentos. Do mesmo modo, a Lucy é interessante para a Mina porque a Lucy é aquela mulher que também não faz com que a Mina não seja totalmente frígida, que a Mina não seja totalmente subordinada, né, ao Jonathan. Você é pessoa, você é mulher, você pode pensar por si própria, né, você pode sentir desejos, você não precisa se reprimir desse jeito, né, você é uma pessoa individual, né, você também tem vida, tem desejos. A Lucy também exerce esse contraponto, faz com que a Mina não se torne uma mulher completamente soterrada pelos desejos do marido, né, do futuro marido. Né? Então a dinâmica delas nesse sentido é interessante. Né? Tá para além, digamos, o contraste, né? Ele supera, ele está para além de um simples lugar, né, posição social que as duas ocupam. Então é uma dinâmica bem interessante. O Quincy P. Morris, né, aqui nesse capítulo, ele foi o texano lá, né, o americano, foi introduzido brevemente, né, a ponto de nós, um trecho de convite dele ao sortudo que ficaria com a mão de Lucy, né, percebemos que ele é amigo desse outro sujeito, do Harmwood, né, esqueci o nome dele, acho que é isso mesmo, Harmwood, é amigo dele, e também amigo do Dr. Seward, né, o dono lá do manicômio, do hospício. A participação dele, além do galantear, né, de pedir a mão de Lucy, né, algo que nós vemos ser retratado, contado na carta dela, também nos ajuda a perceber que os três personagens pretendentes de Lucy têm relações de amizade. Né? E uma participação do Seward também é interessante, breve, né, ele faz um pequeno registro que também está aqui no capítulo, porque ele introduz brevemente, né, ele não explora muito, por enquanto o livro ainda não vai explorar, mas futuramente ele irá, né, e importante, porque pela primeira vez nós somos introduzidos ao Sr. Renfield, né, e o Renfield tem, como vocês sabem, né, uma participação importante porque ele foi anteriormente contato do Conde. Né, alguém que teve contato com a figura do Conde tem uma certa participação aí, importante nesse sentido, principalmente a nível mental. O cara está no hospício, né? Ele está no hospício por causa de algumas coisas que, obviamente, ele falou, comportamentos que ele teve, né? Ele não está muito bem, batendo muito bem das ideias. Mas muita coisa que o Renfield diz são concretamente, materialmente procedentes. Ele conhece o Conde, né? Muito mais do que as pessoas aqui que nós estamos conversando conhecem, e muito mais que inclusive que o Jonathan Harker. Né? Então o Mr. Renfield, nós temos uma breve menção, mas por via uma forma, né, formato de diagnóstico que o Dr. Seward faz, né? Mas já é uma introdução interessante para algo aí que ainda virá, uma participação mais efetiva desse personagem, que também eu acho um personagem bastante interessante de Drácula, de Bram Stoker. Ele ajuda muito a fazer, né, juntar um mosaico para essas pessoas, dar algumas pistas, né, sobre o que de fato as aguardam e esperam por elas. Algo que o Jonathan não pode fazer enquanto ele estiver, claro, cativo lá na Transilvânia. É isso, meus caros, por hora é isso. Espero que tenham gostado
mais uma vez, desses comentários. E em algum momento eu voltarei com a obra. Um abraço.